Roberto Barbeiro. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre estratégia. E o nosso convidado já está aqui ao meu lado, é o Roberto Campos de Lima. O Roberto, ele é consultor de empresa e sócio da empresa Trigem, Gestão Estratégica. Roberto, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Mundo Corporativo. Muito obrigado, Heródoto. Bom dia a você e aos seus ouvintes. Há quanto tempo você faz parte dessa empresa chamada Trigem? A Trigem é uma empresa que tem 6 anos de mercado e durante esses 6 anos apresentou um crescimento bastante interessante, mas eu venho já de consultoria há 11 anos e fui funcionário de empresas de tecnologia antes disso, sempre trabalhando nas áreas de estratégia. Sei. E o foco da empresa, então, é planejamento estratégico da empresa? Isso. O foco ele vai um pouco além do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, vamos dizer assim, ele é uma espécie de commodity do mundo dos negócios, do mundo do management. Ao longo do tempo, o planejamento estratégico, que já é uma prática bastante consolidada, ele começou a dar lugar a uma preocupação dos executivos, dos acadêmicos e dos consultores com a gestão estratégica. Isso acontece, Heródoto, porque o maior desafio das empresas não está necessariamente em planejar a sua estratégia. As empresas falham, na sua grande maioria, na hora de executar as suas estratégias. Por quê? Há uma diferença, então, entre planejamento e execução? Esta falsa dicotomia, ela existe. Na verdade, essas coisas deveriam ser tratadas no conjunto. O planejamento estratégico deveria já ser orientado de alguma forma para a execução. Mas as nossas escolas de negócios, de um modo geral, elas nos formam para planejar. Nós saímos das escolas de negócios sabendo absolutamente tudo de planejamento estratégico e todas as técnicas que vêm sendo desenvolvidas desde os anos 50. E pouca preocupação com a execução. Acontece, Heródoto, que a execução ela depende fundamentalmente de menos de técnica e mais do fator humano. A organização ela precisa mobilizar as pessoas para executar as suas estratégias. Não basta publicar um belo planejamento estratégico, disponibilizar um livro para cada um e fazer uma apresentação do presidente da empresa acerca dessa estratégia. É preciso envolver as pessoas todos os dias nessa estratégia. Recentemente saiu uma pesquisa publicada pela revista Harvard Business Review em que eles identificavam falhas na execução da estratégia. E ao longo do tempo essa pesquisa vem sendo replicada. E é impressionante que ainda continua aparecendo nessa pesquisa um percentual gigantesco de pessoas que afirmam não conhecer a estratégia da organização. E se não conhecem, não podem executar. Então, agora, por que esse desconhecimento? Não há uma comunicação efetiva dentro da empresa? Não há um envolvimento, como você disse? Ela é uma peça de ficção, lembrando aí os orçamentos da União. Sim, vários planejamentos estratégicos em algumas organizações são belas peças de ficção. Literatura. São literatura, muito bem escritos, muito bem editorados e publicados em livros muito bonitos que depois viram um peso de papel. O fato concreto é que as empresas, de um modo geral, têm como uma grande dificuldade se comunicar com seus colaboradores. E com a estratégia essa não é uma questão diferente. A estratégia ela é um tema, de um modo geral, bastante árido. O que acontece é que existe um certo preconceito a respeito de estratégia, de que estratégia é alguma coisa que tem a ver com os níveis superiores da organização. É só alguma coisa voltada para a alta cúpula da organização. No entanto, as organizações ao longo do tempo, desde os anos 50, quando isso começou a ser desenvolvido, elas foram sendo horizontalizadas. Os níveis hierárquicos diminuíram muito e essas organizações, na sua grande maioria, são organizações que dependem do conhecimento que está na base da pirâmide. As pessoas executam a estratégia todos os dias, Heródoto. Quando você chega na rádio logo cedo, a pessoa que o recebe tem que entender a cultura e a estratégia da rádio, a pessoa que opera a mesa, você, todas as pessoas envolvidas na estratégia fazem com que a organização funcione como uma espécie de banda de jazz, em que é até possível improvisar, mas a base rítmica ela precisa ser mantida. Entendo. Agora, e por que essa
não é permeável através dos escalões da empresa? Onde é que para isso? Como você disse, a hierarquia lá em cima, o conselho gestor, faz estratégia, vira um peso de papel, como você disse, isso não permeia. Não permeia por quê? Porque as pessoas não têm acesso ou não há vontade política em colocar em execução essa estratégia. Informação é poder, Heródoto. Aliás, Disraeli já dizia isso no século XIX. Exatamente. E ela é usada nas organizações como forma de retenção de poder. Então, eu conheço a estratégia e não passo a estratégia para baixo. O que nós temos visto nas nossas intervenções como consultores é que, às vezes, a média gerência ela exerce um efeito tampão a respeito da estratégia. Ela não deixa a estratégia de fato permear. Ela participa das reuniões com a diretoria, às vezes entende parte da estratégia, às vezes não entende tanto da estratégia, mas na hora de passar para a base da organização ela não passa. Por quê? Porque ela se sente ameaçada pela base? Sim, esse é um dos fatores importantes, mas muitas vezes é até porque ela não tem mecanismos para comunicar a estratégia de uma forma adequada. Se nós pensarmos realmente que estratégia é, de um modo geral, um tema tecnicamente muito árido, às vezes o próprio gestor médio ele não se sente confortável para levar a estratégia para a base da pirâmide. Ou seja, ele não conhece suficientemente para reproduzir isso. Não conhece e não tem ferramental. E é aqui que várias técnicas, várias ferramentas de gestão têm sido utilizadas. Mais recentemente, desde do início da década de 90, as organizações têm se utilizado de um instrumento chamado Balanced Scorecard, o BSC. O BSC, ele basicamente é um modelo de tradução da estratégia. Ele parte do pressuposto de que o planejamento estratégico foi feito de acordo com as melhores práticas de planejamento e que em determinado momento eu preciso traduzir essa estratégia para levá-la até a base. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam de uma forma simples aquilo que é a estratégia. O BSC ele é um meio, ele pega aquilo que são as diretrizes estratégicas da organização, a visão da organização, e ele traduz isso para um conjunto de objetivos, de indicadores, de metas e de projetos, de modo que o sujeito que está na base da pirâmide, ele consegue não só compreender o que deve ser feito em termos mais operacionais, mais próximos da realidade dele, mas também ele entende como aquilo é medido. Heródoto já há muito tempo disse na administração, Drucker já dizia isso nos anos 50, Deming repetia isso, que aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Se eu não meço a estratégia, eu não consigo gerenciar. E eu preciso transformar essa estratégia em algo palatável para as pessoas que estão na base da organização. E quem é que faz o acompanhamento disso para saber se essas metas estão ou não sendo atingidas? A alta gerência precisa fazer esse acompanhamento, mas com o total envolvimento da base. Porque, mais uma vez, né, é esta base que executa a estratégia todos os dias, que atende o cliente, que produz, que vende, e é essa base que tem, vamos dizer assim, a temperatura do doente. Ela é o enfermeiro e ela precisa levar essa informação ao médico da organização para que ele, de posse da temperatura daquele paciente, de posse da condição geral daquele paciente, possa tomar melhores decisões. Acontece que, via de regra, a alta gerência ignora a informação que vem da base, ignora esse feedback, que é um feedback muito rico. Bom, então eu posso entender que o teste final da estratégia é a base. Sim. É ela que dá a última palavra, apesar de ela pode nem ter participado da elaboração disso. Mas se aquilo é execuível ou não, se aquilo vai ou não se tornar numa ação efetiva da empresa, é a base. É a base que é capaz de dizer se a estratégia que foi elaborada funciona ou não, pode ou não ser executada. É a base que pode trazer feedbacks ricos para que a alta gestão possa fazer ajustes na estratégia. Heródoto, em 11 anos de consultoria, o que eu posso lhe dizer, não existe estratégia à prova de erros. Estratégia é uma hipótese de como você transporta... Ela é dinâmica? Absolutamente. Ela precisa ir sendo calibrada na medida que os fatos vão mudando? É uma viagem rumo a um determinado destino estratégico, vamos chamar a visão de futuro de uma organização de destino. E a conjuntura vai se alterando? A conjuntura se altera, a condição da estrada se altera e quem pilota a organização, como quem pilota um veículo, deve ir fazendo ajustes ao longo do caminho. E esses ajustes, eles dependem necessariamente de quem executa no dia a dia. Depende de gente,
depende de gente na ponta da organização, executando suas tarefas de forma alinhada. E aqui vem uma outra armadilha da estratégia, que esse desalinhamento ele faz com que a organização ela desperdice os seus recursos que são escassos. É uma máxima da economia de que os recursos são finitos enquanto as necessidades tendem ao infinito. E o papel do gestor, o papel da alta administração é gerenciar a escassez de recursos, é administrar a escassez. Agora, se ela não dá diretriz para a base da organização, executar de uma forma alinhada com as prioridades, esses recursos que são escassos serão desperdiçados e a estratégia, mais uma vez, não será executada. E essa é uma outra barreira importante. Os orçamentos raramente se falam com a estratégia, parecem duas peças distintas. Eu me lembro quando eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, há mais de 10 anos atrás, e que nós tivemos no mesmo final de semana 2 grandes eventos. O comitê de planejamento, do qual eu fazia parte, e nós nos juntamos ali num hotel em Embu e passamos 2 dias discutindo a estratégia da organização, enquanto um outro grupo, que era o grupo de orçamento, que também tinha prazo, foi para o Guarujá. No mesmo dia, as pessoas que pensavam na estratégia da organização e as pessoas que pensavam no orçamento da organização se reuniram para discutir a partir de paradigmas diferentes. Obviamente, essa estratégia não vai ser executada. É preciso que a alta administração compreenda que as pessoas da base têm que entender a estratégia, se envolver com a estratégia, mas mais que isso, elas precisam alocar os recursos de forma adequada à execução da estratégia. Posso entender, então, que essa comunicação na empresa não é uma comunicação só de cima para baixo. Ela tem que ser também de baixo para cima. Simultaneamente, o fluxo de informações tem que ser de cima para baixo e de baixo para cima. Perfeito. Sem o que você não percebe o que está acontecendo na nave. De cima para baixo, eu tenho o natural processo de tomada de decisões e de diretrizes que a alta administração, os conselhos de administração, emanam para serem executadas pela base. Da base, eu tenho a temperatura daquilo que é executado, eu tenho o ajuste necessário. Então, esse é um constante ciclo de diretrizes para a base e feedback para que a alta administração se ajuste. Eu tenho aqui no e-mail que você mandou dizendo o seguinte: entre outros assuntos, há uma técnica usada nas empresas chamada Challenge of Egypt. O que é exatamente esse desafio do Egito? Fantástico. Bom, isso faz parte de uma técnica que também não é nova, Heródoto, chamada jogo de negócio. Os jogos de negócio surgiram ainda na década de 50 na academia americana como suporte, como mecanismo de suporte para o ensino da administração. Isso faz parte de uma disciplina mais ampla chamada andragogia, que pesquisa a forma de educar os adultos. Os adultos, via de regra, eles não aprendem como as crianças, eles aprendem mais pelo vivencial, pela experiência. Nós, seres humanos, aprendemos muito com os nossos erros. E os jogos de negócios, eles são uma forma de você criar um ambiente seguro para que o adulto consiga errar nesse ambiente e aprender de uma maneira vivencial. Esse jogo que você fez referência, o Challenge of Egypt, ele é um jogo que ensina os adultos a execução de projetos, como ele gerencia e executa um projeto. E esse jogo ele propõe um ambiente em que os executivos eles precisam participar do projeto de construção das pirâmides de Quéops. Só isso? Só isso. E é um projeto, obviamente, e daí o nome, o Desafio do Egito. É talvez um dos projetos mais desafiadores que a humanidade já vivenciou. E então os executivos são expostos a essa situação de uma forma divertida, de uma forma lúdica, podem errar e durante a vivência eles conseguem então aprender com os próprios erros e absorver muito mais facilmente conceitos. Nós vivemos numa era, Heródoto, em que as pessoas têm acesso pleno à informação. Nos nossos treinamentos de execução da estratégia, é curiosíssimo. Ontem mesmo eu dava um treinamento em que as pessoas já chegaram lá e tinham lido absolutamente tudo o que está disponível na internet, nas livrarias, a respeito do tema que eu abordava, que era a execução da estratégia. Essas pessoas, esses adultos que acessam essas informações pelos seus celulares ou nos seus computadores via internet, estas pessoas, elas precisam de uma experiência para fixar esse conhecimento. Ou seja, elas têm apenas a teoria? Sim, elas conseguem um acesso muito rápido à teoria. E para o instrutor,
esse é um momento muito rico de fazer com que aquele conceito que está num paper, que está num artigo ou que está num livro, ele se transforme em algo absolutamente concreto para aqueles participantes. E aí, esse tipo de jogo, por exemplo, nós temos um outro jogo voltado para a gestão de riscos em projetos. Nesse tipo de jogo, você cria as mesmas situações de pressão, de orçamento, de mudanças no ambiente de negócios que essas pessoas vivenciam num projeto real, você cria no jogo. E esse jogo, essa simulação, portanto, ela consegue fazer com que a pessoa absorva melhor o conhecimento a partir do vivencial, né? Confúcio dizia que aquilo que se ouve, se esquece, se vê, se lembra e se faz, você aprende. O jogo de negócios ele parte exatamente dessa premissa, que é preciso fazer com que as pessoas vivenciem para que elas absorvam mais rapidamente o conhecimento a partir do vivencial. Então, você estava descrevendo um jogo de negócio, eu estava lembrando de uma empresa aérea que tem um simulador, né? Ao invés dela colocar o seu piloto num avião, que vai ficar muito mais caro e está cheio de passageiros lá, ela constrói um simulador, ela gasta muito para fazer um simulador. E no simulador você simula todas as condições possíveis que possam acontecer durante o voo, né? Onde você aprende mais e ao mesmo tempo a empresa gasta muito menos do que teria que fazer no voo real. Quer dizer, é algo semelhante? É uma simulação de uma situação real? Exatamente, a premissa é muito parecida. Aqui no Brasil, por exemplo, empresas de transporte ferroviário também fazem esse tipo de simulação com maquinistas. Você tem dados muito interessantes de uma pesquisa que foi realizada no Beth Medical Center, em Nova York, com cirurgiões laparoscopistas. E o que foi observado foi que os cirurgiões que jogavam videogame durante 3 horas por semana, eles eram 30% mais rápidos nos procedimentos cirúrgicos e eles cometiam 40% menos erros nestes procedimentos cirúrgicos videolaparoscópicos, né? Portanto, procedimentos complexos com uma alta tecnologia embarcada e que o jogo fazia com que eles fossem mais hábeis neste processo. A mesma premissa das empresas aéreas com seus simuladores. Esses jogos de negócio eles têm sido utilizados, por exemplo, na implementação de processos nas áreas de tecnologia das organizações. Um instituto de pesquisa chamado Forrester, que também é especializado na área de tecnologia, ele estudou recentemente a aplicação de um desses jogos e a aderência posterior aos processos. E ele verificou o seguinte, que onde os jogos foram aplicados, a alta administração ela ficou muito mais aberta à possibilidade da implementação desse novo processo. Por quê? Porque compreendeu na sua plenitude o processo, porque compreendeu as dificuldades de se implementar e os ganhos de se implementar. Agora, Roberto, obviamente que havendo um jogo, tem ganhadores e perdedores. Como é que se comportam os perdedores de um jogo como esse? Como é que a empresa avalia esses perdedores? Como alguém a ser recuperado para a prática ou alguém que não merece ser, não merece um upgrade na empresa porque perdeu? Se esse mesmo ser humano que aprende com os erros, Heródoto, se ele compreende claramente a razão pela qual errou durante uma simulação, ou seja, se existe o feedback para ele, ele consegue entender onde ele precisa corrigir a ação. O jogo ele cria essa situação e ele cria diversas situações de recuperação ao longo da simulação, né? Essas simulações são simulações usadas em estratégia, em projetos. Durante esse exercício, ele vai acertando e errando, o grupo vai acertando e errando, então ele consegue com esse feedback aprender e isso traz mais segurança para a vida real. De um modo geral, você não percebe grandes reações. Amanhã, por exemplo, nós teremos um grupo com 60 pessoas fazendo um treinamento como esse. Qual é a tendência? Nós vamos criar 4 grupos competitivos entre si. Alguns vão acertar, outros vão errar, alguns vão ganhar, outros vão perder. No entanto, é a partir do feedback que esse grupo consegue sair muito mais coeso, inclusive com o espírito de equipe para a execução dos projetos. Ainda voltando um pouco sobre a questão da base, quando a base não é envolvida na execução desse planejamento que você explicou agora há pouco, ela começa a tomar suas próprias iniciativas, né?
Ou seja, esse pessoal lá de cima pensa uma porção de coisa e a gente aqui embaixo faz diferente porque assim funciona e aquilo que eles nos passaram lá de cima não funciona, simplesmente ignora. Que tipo de impacto isso tem no clima organizacional da empresa e até mesmo no seu resultado, né? Uma vez que a base nós é que sabemos fazer e aqueles engomadinhos lá de cima ficam sonhando. É curioso, a tua pergunta é muito interessante porque ela me remete diretamente às nossas experiências no setor público. O setor público é o exemplo típico do que você acabou de descrever. As pessoas dizem o seguinte: as cabeças da organização passam, nós que somos o corpo é que ficamos, é que permanecemos aqui, portanto nós é que temos que entender a estratégia. O efeito disso, ele é muito danoso, porque, mais uma vez, a tendência grande é de que haja desperdício de recursos, de que as pessoas não consigam aproveitar bem o recurso finito da organização. E quando eu estou falando de recurso, eu não falo só do recurso financeiro, Heródoto. Eu falo de pessoas capacitadas, eu falo de tempo para reagir à mudança do que está acontecendo no ambiente de negócios. Com resultado, impacto em resultado, obviamente. Diretamente. Diretamente. O impacto é na última linha. Se você está no setor público, é no impacto social que aquela organização é capaz de criar. E se você está no setor privado, é na linha de resultados para o acionista. Nós temos trabalhado muito com os ministérios públicos, com o Ministério Público Brasileiro, na implementação de modelos de gestão estratégica nessas instituições. E uma das premissas é de que o planejamento estratégico e a implementação de um modelo como esse em instituições como o Ministério Público, ele precisa acontecer de uma maneira participativa. A alta liderança precisa envolver a base no processo de formulação. Porque se não envolve no processo de formulação, depois tem resistência de implementação. E aqui, Heródoto, tem experiências fantásticas nesse setor. Para você ter uma ideia, houve uma transição em determinado momento, um cliente nosso, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, teve uma transição de poder, uma transição de cúpula. E uma das grandes preocupações era de que a estratégia que tinha sido desenhada, ela não seria mais implementada por conta da transição política. E talvez a grande surpresa deste processo seja que a nova administração chegou, fez um rápido ajuste e foi para a implementação. Um rápido ajuste, obviamente, porque cada gestor coloca a sua marca. Claro, isso é natural do processo. Claro. No entanto, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a base da organização ela estava muito alinhada com a estratégia. E a alta administração teria certamente problemas se não buscasse implementar aquela estratégia que a base acreditava e que tinha trabalhado na sua confecção. Onde é que entra a convicção nessa história? A convicção. Porque se eu não conseguir convencer a base, na verdade, esse pessoal não vai me seguir, né? Vai todo mundo pegar o seu livrinho, colocar lá na estante e vão continuar fazendo do jeito que a gente fazia antes. Você precisa me convencer. Claro. No setor público, isso passa diretamente por um processo de construção coletiva. Né? É o que nós chamamos de planejamento estratégico que envolve a experiência. Eu preciso trabalhar o conhecimento coletivo da organização para que este conhecimento coletivo, depois de consolidado num planejamento estratégico, seja implementado. Então a convicção ela é natural porque o sujeito participa da confecção. Na iniciativa privada existem outros mecanismos. Um dos mecanismos típicos é o vínculo com a remuneração variável. Uma razão importante também de falhas da estratégia na hora da sua execução, Heródoto, é que os modelos de incentivo, de um modo geral, não estão vinculados à estratégia. Nós reconhecemos as pessoas pela execução das suas tarefas cotidianas e reconhecemos pouco em relação à estratégia. E como a estratégia é algo complexo de ser implementado, longo, os projetos levam mais tempo, uma mudança de posicionamento, um desenvolvimento de um novo produto, a criação de uma nova unidade fabril, são projetos longos. Se as pessoas não são reconhecidas e remuneradas por esses projetos longos, elas vão se direcionar rapidamente para aquilo que as reconhece. Se um vendedor é reconhecido pelo número de pedidos que tira, ele vai tirar muitos pedidos de pequeno valor. Se um vendedor é reconhecido pelo relacionamento de longo prazo que ele estabelece com o cliente e por tornar aquela conta uma conta estratégica, ele obviamente vai se orientar para isso. Quando eu falo de sistemas de reconhecimento... Agora, ele teria que ser reconhecido nos dois casos.
ou não? Sim, obviamente. Ele teria que ser reconhecido. A questão é que hoje existe um desvio e, numa grande parte dos casos, eles são reconhecidos somente pelo operacional, pelo dia a dia, pelo curto prazo. Tá. E a orientação de longo prazo que a estratégia traz, ela é esquecida nos sistemas de recompensa e reconhecimento. E quando eu falo de recompensa e reconhecimento, eu falo, obviamente, de remuneração variável, que é uma porção importante desse processo, mas de todo o sistema de reconhecimento e de meritocracia que a organização implementa. Estes sistemas precisam se falar com a estratégia. Caso contrário, o planejamento estratégico vai continuar sendo um mundo dos deuses do Olimpo da organização, enquanto lá na vida real as pessoas implementam outra coisa. Quando eu perguntei para você a respeito do convencimento, porque eu acho que só tem duas formas de você me ter como soldado na sua estratégia. Você é o general que formou uma estratégia e eu sou o seu soldado que vou implementá-la no dia a dia. Ou você me convence que esse é o caminho da vitória, ou porque eu tenho medo que se eu não cumprir a sua estratégia, você vai me demitir. Né? Então me parece que há essa dicotomia, medo ou convencimento. Por isso é que eu perguntei para você da importância do convencimento. Né? Porque uma coisa é eu ser tocado a medo. Né? Se você não atingir 30 contatos e tal, você está na rua. Né? E outra coisa é dizer, bom, vamos construir aqui uma relação sólida com esses nossos consumidores, né? Uma coisa que a gente vai estabelecer a longo prazo e esse pessoal vai ser nosso cliente durante muito tempo. Para onde as empresas estão indo? Eu diria que essa opção do medo, ela existe ou não? Ela existe, mas tem sido cada vez menos relevante, cada vez menos recorrente. Obviamente, parte do sistema de recompensa, ele está associado ao cumprimento de metas, mas não ao cumprimento de metas que vão levar esse sujeito a perder o seu emprego, mas o cumprimento de metas relacionado à meritocracia. Quem executa mais, quem desenvolve mais, quem está mais aderente às metas, acaba ganhando mais. Nas empresas privadas, esse é um modelo já bastante difundido. O problema é só conectá-lo com a estratégia. No lado do convencimento, Heródoto, parte importante tem a ver com comunicação da estratégia, com os sistemas de recompensa, mas também tem um papel aqui fundamental do líder que é capaz de inspirar a organização a executar a estratégia. É preciso alguém que encampe a estratégia como a principal bandeira e leve isso para a organização todos os dias. Eu, durante esses trabalhos como consultor, eu tive algumas experiências com o Grupo Gerdau, com o Jorge Gerdau Johan Peter, hoje presidente do conselho do Grupo Gerdau e, na ocasião, presidente do Grupo Gerdau. E uma das coisas que mais me surpreendem com esse senhor, com quem eu aprendi bastante nas interações que tive, é que ele todos os dias falava de estratégia. Ele todos os dias falava da importância do cumprimento das metas. Ele, cada vez que visitava uma unidade, ele levava no seu bolso um material que podia mostrar o que era a estratégia. Ele levava o que nós chamamos de mapa estratégico daquela unidade. E isso era o mecanismo de diálogo, porque a partir disso ele perguntava para os executivos locais se um determinado objetivo estava ou não sendo implementado, os executivos locais conseguiam trazer ideias de projetos aderentes à estratégia. O papel do líder nesse processo de convencimento é o papel de transmitir a paixão que ele tem pelo negócio para a base da organização. Tá certo. Roberto, eu queria agradecer aqui a gentileza da sua participação conosco. Você tem algum e-mail em que as pessoas possam ter mais contato com você? Claro. O nosso website é o www.trigen.com.br. Trigen se escreve 3Gen. Numeral 3gen.com.br. Ou um e-mail para marketing@trigen.com.br. Tá ok. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Heródoto. Ok. Bom, aí está então a participação conosco hoje do Roberto Campos de Lima, conversando um pouco conosco a respeito de estratégia. E eu quero dizer que essa entrevista fica aqui então à sua disposição, para que você possa vê-la novamente e, obviamente, fazer pergunta, comentário, crítica. Você coloca isso tudo no blog do Barbeiro. Uma última lembrança. Obviamente, eu suponho que uma entrevista como essa deve servir a você, porque você está acompanhando, e de você saber de alguém que possa se interessar por ela também. Então, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar o conteúdo aqui
do nosso mundo corporativo, né? Para você mandar uma mensagenzinha na internet para as pessoas que você acha que vão gostar da entrevista ou acha que essa entrevista vai ter um efeito positivo. Não é para mandar spam para ninguém, dizendo que o Roberto Campos esteve aqui, tá certo? Porque o pessoal simplesmente vai deletar e vai ficar com raiva de mim. Então você manda lá um bilhetinho dizendo, olha, todo esse conteúdo está no cbn.com.br, clica lá no blog do Barbeiro, que sou eu. Até mais, obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.